Neste vídeo, vamos ver como foram as questões da prova da primeira fase da 21ª Olimpíada Brasileira de Biologia. A prova tá de cara nova, deram uma modernizada aqui no template da prova, ficou bonitinha, mas além do aspecto estético, uma mudança inclusive bem-vinda, e que merece também a digna de comentário, foi a redução do número de questões. Tradicionalmente as provas da primeira fase da OBB tinham 30 questões, essa aqui veio com apenas 25 questões. Não foi uma redução drástica, foi uma redução discreta, mas que pode indicar aí uma tendência. Quem sabe, né, nas próximas fases, segunda fase, terceira fase, nós também observemos aí uma redução, ainda que discreta, no número de questões. Particularmente eu torço por isso, porque eu prefiro uma prova com menos questões e questões mais bem elaboradas, questões mais desafiadoras, com a maior qualidade, do que uma prova com muitas questões, como antigamente a gente lembra, né, que as provas da segunda fase tinham 120 questões, 100 questões, e algumas questões muito fracas, né, questões que você via que estava ali apenas para encher, tapar buraco, enfim, questões que apenas apelavam para decoreba, você tinha que lembrar alguma coisa. Eu prefiro uma prova com menos questões e questões mais desafiadoras, que desafie os participantes a acessarem níveis cognitivos, processos cognitivos mais elaborados. Então vamos dar uma olhada aqui nessa prova para ver se esse foi o caso, né? Se essas questões que vêm aqui são de uma maior qualidade e exigem um maior nível técnico, cognitivo dos participantes. E também ficamos na torcida que as próximas fases acompanhem essa tendência e também venham com menos questões, especialmente a segunda fase, que atualmente, até a edição anterior, tinha 50 questões, né? Vamos torcer para que, quem sabe, nessa edição venha com, sei lá, 40 questões. Já seria uma redução interessante e bem-vinda. Não sei se vai ser o caso, mas fico aqui na torcida. E, de novo, desde que a redução venha acompanhada de um aumento da qualidade dos itens das questões em si. Então vamos começar aqui as questões. As provas da primeira fase geralmente vêm recheadas de muitos textos, né? Textos que orientam as questões que vêm em seguir. Então aqui a gente tem o texto para as questões 1 a 4. Eu às vezes vou ler o texto, às vezes não. Às vezes vou só dar uma passada assim para pegar o essencial do texto. Enfim. Então começando aqui. Fim do Shih Tzu, Pug e Bulldog, raças de cachorro. Projetos de lei querem proibir a criação de cães de focinho curto. E, segundo esse projeto, a violação dessa lei seria punida conforme a lei de crimes ambientais. Aqui a gente vê a foto aqui de um cãozinho da raça Shih Tzu. Eu sou uma negação em raça de cachorro, então eu acredito que seja um Shih Tzu mesmo, mas enfim. Isso aqui é importante, ó. As justificativas dessa proposta, né, se baseiam nas condições de saúde dos animais. Cães braquicefálicos, com o focinho curto, né, têm mais chances de nascerem com uma condição chamada síndrome braquicefálica, que afeta as vias respiratórias. Então isso traria essa condição anatômica, né, essa forma anatômica do focinho, traria ali um aumento da chance desse cãozinho vir com um problema, desenvolver problemas respiratórios ao longo da vida. Especificamente, narinas estreitas e uma traqueia subdesenvolvida, e os problemas, né, que viriam por conta dessa mudança, desse formato anatômico, que, segundo, né, entende-se, seria então pior para o cãozinho. Fonte Portal de Notícias R7, eu vou de vez em quando comentar a fonte que eles estão usando nos textos, depois eu explico por quê. Então, questão 1. Algumas raças de cães, como as descritas no texto, possuem problemas fisiológicos crônicos, como a gente viu lá, né? O processo evolutivo atuante na prevalência, isso aqui é importante, ó, prevalência dessas características em raças específicas é aqui a gente vai de letra D, seleção artificial, que restringe os cruzamentos possíveis e promove a endogamia. A gente sabe que as raças de cães que existem hoje são produto de seleção artificial, né? O cruzamento, o ser humano pegou lá raças de caninos ancestrais, domesticou e ao longo do tempo, fazendo cruzamentos ali específicos, né, buscando características específicas, a gente obteve toda essa variedade de raças de cães que a gente tem hoje em dia. E por ser seleção artificial, o ser humano está ali escolhendo quem vai cruzar com quem. Ele está selecionando característica de um e de outro e fala: quero que esses dois aqui cruzem um com o outro para que venha mais dessa característica aqui, ou que ela venha de maneira mais intensa, né, um membro maior, um tamanho do cãozinho maior ou menor. Pescoço mais longo, pescoço mais curto, focinho mais longo, focinho mais curto, orelhas mais longas, orelhas em pé, orelhas caídas. Um cão com faro super avançado, audição. Um cão com um temperamento mais dócil, que é melhor ali para tratar com crianças, né? A gente conseguiu ao longo de milhares de anos obter raças, né, com essas características num nível assim de especialização às vezes impressionante. E por que eu falei que essa parte aqui da prevalência era importante? Porque, como essas características, segundo a gente viu no texto, e a gente entende, elas trazem prejuízo para os cãezinhos que possuem essas características, por exemplo, o focinho curto, né? Braquicefálicos, enfim. Você não explicaria a prevalência dessas características que trazem prejuízos por seleção natural. A seleção natural ela iria atuar selecionando características melhor adaptadas, que não trariam prejuízos, que trariam vantagens evolutivas, né? Reprodutivas, inclusive, em termos de adaptabilidade e reprodução.
Portanto, a prevalência de características nocivas para aquela espécie ou para aquela raça, você só explicaria realmente se houvesse uma força atuando ali, intencionalmente selecionando aquelas características, a despeito delas trazerem prejuízos ou não. E uma boa explicação seria a seleção artificial. Então, por exemplo, a letra B falou de seleção natural que promove a sobrevivência dos cães mais aptos. Esses cãezinhos que estão tendo esses problemas fisiológicos, né, não são os mais aptos em contexto natural, né? Então, num contexto de seleção natural, eles seriam provavelmente os que iriam morrer e ter mais dificuldade em se reproduzir e deixar descendentes. Então, a letra A falou de mutação. Mutação muda características, né? Então, essa coisa da prevalência também não iria ser o caso aqui. Mas, além disso, eles falam que as mutações são mais comuns em cães de pequeno porte do que nos de grande porte. Isso aqui não faz o menor sentido. A C falou de cruzamentos ao acaso. E aqui, se a gente pensa em seleção artificial, os cruzamentos não são ao acaso. Os cruzamentos são selecionados pelo homem, né? Quem vai cruzar com quem. Portanto, não se dá ao acaso. E ela ainda diz aqui, favorecendo que características deletérias se propaguem na espécie. Isso aqui num contexto de cruzamentos ao acaso. Com seleção natural, em associação com a seleção natural, isso aqui não iria acontecer. Porque, inclusive, se os cruzamentos estão se dando ao acaso, provavelmente os cãezinhos, né, mais aptos iriam ser aqueles que estariam se reproduzindo, cruzando com maior frequência. Então, teoricamente, né, isso seria acompanhado de uma diminuição das características deletérias, pensando aqui em termos de probabilidade apenas. E aí falou de permutação, um outro processo que também aumenta a variabilidade, né? Então, assim, essa coisa da prevalência também seria desafiado aqui. Promovendo a recombinação de diferentes genes deletérios, também não faz muito sentido. Um cenário que estivesse acontecendo permutação e cruzamentos ao acaso, você esperaria mais heterozigose. Isso também é um argumento, né, bom para solucionar isso aqui. Mais heterozigose poderia levar, no caso, à diminuição dessas características deletérias, né? Enfim, a seleção artificial, ela tende à homozigose. O ser humano vai pegando aquilo que ele quer e vai selecionando, né, e vai tornando cada vez mais homogêneo, mais homozigoto. Quando você coloca o acaso em jogo, e também coisas como permutação e mutação, você aumenta a chance de heterozigose, de variedade, de diversidade de recombinações e combinações diferentes de genes que diminuiriam, eventualmente, essa prevalência de características nocivas àquela raça. Questão 2. A traqueia dos mamíferos apresenta uma importante adaptação estrutural que evita seu fechamento e consequente obstrução da passagem de ar. Essa adaptação corresponde à presença de discos cartilaginosos, letra D. Se você já teve a oportunidade de ver fotografias, ilustrações de traqueias, você lembra que ela é desenhada geralmente assim, né? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Geralmente com esses discos, certo? Esses são os discos cartilaginosos. Eles têm uma função estrutural, anatômica, né? Nesse contexto da traqueia, de evitar que ela feche, que ela bloqueie a passagem de ar. Então aqui a traqueia é formada por anéis cartilaginosos em forma de C que impedem que as paredes do órgão colidam. Dispostos horizontalmente, né, unidos por tecido fibroso, fibras. O primeiro anel é largo, está ligado à laringe. Isso aqui são detalhes, tá? Aqui é importante. Funções dos anéis. Evitam que as paredes da traqueia colidam, mantêm a traqueia aberta e evitam que ela entre em colapso. O que é importante porque, uma vez que se trata ali de vias respiratórias, né? Você depende que esse canal esteja sempre livre e desobstruído para que você possa ventilar seus pulmões e, enfim, obter ar com bastante oxigênio para você poder respirar. E também para eliminar o CO2, produto do nosso metabolismo energético. Então, um pouquinho mais de histologia da traqueia, anéis superpostos em formato de C, né? Cartilagem hialina. A região aberta dos anéis é tampada por feixes de musculatura lisa. A parede interna é revestida por uma mucosa, epitélio de revestimento. Aqui a gente pode colocar aqui, né, o mouse para ver essas estruturas todas realçadas aqui na imagem. Vou colocar um link para esse site aqui. Então aqui a cartilagem hialina ressaltada em azul claro, o músculo liso em vermelho e o epitélio de revestimento na cor laranja, esse aqui, né? E temos ali também uma região aqui de músculo esquelético em verde claro aqui. Questão 3. Você sabia que cães não possuem glândulas sudoríparas? A termorregulação desses animais é feita através do ófego térmico, movimentos respiratórios rápidos e curtos, isso aqui é importante, rápidos e curtos, que permitem a perda de calor através do focinho, tendo a língua papel importante nesse processo. Nesse processo, as inspirações não podem ser profundas, lembra que é rápido e curto, né? As inspirações, a puxada de ar não pode ser profunda, pois caso isso ocorra, pode haver aumento do quê? Aqui a gente vai pensar numa relação de pH. Porque basicamente o que o cãozinho quer? Ele quer poder fazer essa troca de calor com o ambiente, né? Perda de calor, refrescando o corpo dele, mas sem alterar a proporção, a razão entre oxigênio e gás carbônico no sangue, o que poderia levar a aumento ou diminuição do pH, alcalinização ou acidificação do sangue.
Porque qualquer que seja a mudança no pH do sangue tem um preço fisiológico. Nesse sentido, um aumento da concentração de CO2, por exemplo, poderia levar à acidificação, porque mais CO2 teria maior formação de ácido carbônico, carbonato, né, no sangue. Por outro lado, a diminuição do CO2 poderia também levar ao quadro de alcalinização, o que também, como eu disse, tem preço fisiológico, teria efeitos fisiológicos que trariam problemas, né, para o cão. Então a ideia dele é refrescar o corpo sem fazer nenhuma alteração importante nessa razão O2-CO2. Movimentos respiratórios e ventilatórios mais longos, a gente pensa que seria uma maior entrada de oxigênio, de maior oxigenação, e maior saída também de CO2. Se isso fosse feito, né, com a velocidade que o cachorro faz, aquela ventilação ofegante, mas com movimentos muito longos, a gente iria pensar, claro, em maior entrada de O2 e maior saída de CO2, o que levaria a um quadro de alcalinização. Então, por exemplo, quando a letra D fala aqui de maior aumento da concentração de CO2, seria o contrário. Movimentos ventilatórios mais longos seria maior entrada de oxigênio e maior saída de CO2, então diminuição da concentração de CO2 nos alvéolos. Se isso que eu falei fez sentido, você pode entender por que a B, C e a E não fazem o menor sentido, né? Glicemia, produção de melatonina, atividade sexual, tudo isso aqui foi colocado aqui só para realmente encher aqui o espaço. As únicas alternativas que tinham realmente condição de serem concorrentes aqui seriam a letra A, o pH, e a D, concentração de CO2 nos alvéolos, e o gabarito foi a letra A, obviamente. Porque lembrem da escala de pH, quanto maior o pH, mais alcalino, quanto menor o pH, mais ácido, e como a concentração de CO2 aqui ficaria mais baixa, você formaria menos ácido, menos carbonato, né? Portanto, o pH tenderia a alcalinizar, a aumentar. Questão 4. Diferentemente dos humanos, cães, após defecarem, normalmente não acumulam muitos restos fecais em sua região anal. Acredita-se que uma justificativa para essa variação seja relacionada ao tamanho dos glúteos dessas duas espécies. Evolutivamente, glúteos humanos são mais desenvolvidos do que o de cães e gatos, devido a. Aqui a gente vai pensar na postura bípede. O formato do glúteo, das nádegas, seria meramente um produto dessa postura bípede, certo? Da postura que o ser humano, que o Homo sapiens assume de se sustentar apenas nos membros traseiros, e portanto essa musculatura e também o tecido adiposo na região ali das nádegas dos glúteos, né, acabou assumindo essa postura, essa conformação, essa forma mais arredondada, formando essa protuberância que a gente vê ali. Algo que não faria sentido em animais quadrúpedes, por exemplo, né, porque eles não têm essa postura, portanto eles não teriam essa tendência ao surgimento dessa característica ali. Agora, ele falou de seleção natural. Eu acho que não seria possível explicar isso por seleção natural apenas. Porque repara que quando ele fala aqui de acumular restos fecais nessa região, isso aqui a gente assume que seria uma coisa que não seria muito agradável e que certamente não traria nenhuma vantagem em termos de adaptabilidade e reprodução. Então, assim, você explicar isso aqui apenas e tão somente por seleção natural, eu acho que não cabe muito. Isso é algo que, se não fosse a inteligência do homem em lidar com esse problema, né, em fazer a higienização correta, isso traria problemas, infecções, doenças, enfim, parasitoses. Algo que, inclusive, ocorre, a gente sabe que ocorre no ser humano, mas a gente tem maneiras de diminuir a incidência disso com práticas de higiene. Então, uma vez que essa característica tende a aumentar a incidência desse tipo de problemas naquela região, eu acho que explicar isso aqui por seleção natural seria muito complicado. A B falou de maior percentual de gordura na espécie humana do que nas espécies selvagens. Eu acho que também não dá pra falar disso. Eu acho não, tenho certeza que não dá pra falar disso aqui. Inclusive falando de primatas, né? Pensando aí nos grandes primatas. Falar que o ser humano ele tem maior percentual de gordura do que outras espécies de primatas é meio que não dá pra dizer isso. Claro que se a gente for falar de primatas, a gente teria que levar em consideração uma série de fatores. Por exemplo, se é um primata realmente vivendo na selva ou em cativeiro, porque essas relações de percentual de gordura podem variar de ambiente para ambiente. No ambiente selvagem, eles podem ter um percentual de gordura menor que o nosso, mas pensando em outras espécies de outros animais, enfim, isso aqui não teria muito, não dá pra fazer essa generalização. E mesmo que fosse o caso, a região ali glútea, né, as nádegas, tem sim um percentual de gordura, mas também tem musculatura, então não é apenas gordura que explicaria aquele formato ali. A C é muito interessante porque ela fala de alimentação industrializada, de novo flertando com essa coisa da gordura, talvez, né? Mas, hormônios também. Mas a alimentação industrializada é algo relativamente recente na humanidade. É uma coisa que remonta a algumas décadas atrás, talvez século, mas algumas décadas atrás. E você explica uma característica anatômica que está presente no Homo sapiens desde sempre, há uns 300 mil anos aí do Homo sapiens no mundo, por alimentação industrializada que começou há pelo menos, sei lá, algumas décadas atrás, também não faria sentido. Quando a indústria surgiu, o ser humano já tinha glúteos, no formato que é hoje. Agora, a AD falou de determinação por padrões sociais de beleza. E embora isso aqui esteja incorreto dentro do contexto da questão, mas a gente poderia pensar aqui em seleção sexual
que pode, ao longo da história evolutiva do Homo sapiens, ter sim tido ter sido um fator determinante na seleção dessa característica, ou pelo menos no aprimoramento e na intensificação, na seleção dessa característica, no aprimoramento dessa característica específica, mas principalmente do macho em relação à fêmea. Aqui é que vem um ponto também importante de pensar que essa coisa dos glúteos, ela é mais importante do macho em relação à fêmea. Geralmente isso é verdade até os dias de hoje, né? O macho, olhando para a fêmea, ele seleciona fêmeas que têm ali, de repente, né, uma região ali dos glúteos mais protuberante. Ao passo que fêmeas não necessariamente estão selecionando machos por formato dos glúteos. Então, assim, teria aqui um problema porque seria uma coisa meio que, se fosse o caso, levaria a uma intensificação do dimorfismo sexual, e onde machos não teriam nádegas, né, ou glúteos, como a gente está tratando aqui, e as mulheres sim teriam. Mas tanto homens quanto mulheres têm glúteos com formato relativamente parecido, demonstrando que é uma característica que surge, emerge e se fixa na população, na espécie, né, com uma força maior do que a mera seleção sexual ou por determinação de padrões de beleza, que também é uma coisa, enfim, mais subjetiva, né? Algumas culturas talvez é, valorizem mais os glúteos, outras menos. E, no entanto, todo ser humano tem glúteos no formato relativamente parecido. Texto para as questões 5 e 6. A Era do Fogo. O piroceno pode ameaçar a espécie humana. O que diabos é piroceno? O texto está falando aqui de mega incêndios em muitas partes do mundo. Brasil, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Sudeste, Mata Atlântica, né? Os cientistas têm chamado essa difusão de fogo por quase todo o planeta de Era do Fogo, ou piroceno. Piros é grego, é fogo em grego. Certamente relacionado ao fenômeno de aquecimento global que nós estamos observando e estudando recentemente. Mudanças climáticas, etc. Que tem o poder de, no final das contas, e isso que preocupa a gente, né? No final das contas, levar à extinção da espécie humana do planeta Terra. Fonte Portal Brasil de Fato. Um portal de notícias que, pelo que eu pesquisei aqui, ele tem uma orientação política no espectro de esquerda. Então foi uma opção da pessoa que fez a questão de colocar um texto aqui de um portal político, né? Portal que tem uma tendência, um viés político. Ok, é uma opção da pessoa, né? Mas será que ele não teria conseguido essa notícia aqui, ou algo, uma notícia semelhante, né? De um portal científico, de uma agência científica, ou até mesmo do governo? Questão 5. O Piroceno seria a forma mais perigosa e destrutiva do Antropoceno, a era do homem, né? Embora o fogo mostre hoje toda a faceta danosa dele ao homem e aos ecossistemas naturais, ele foi bastante importante à evolução humana. A afirmativa que relaciona corretamente a aplicação do fogo e a consequência evolutiva dele, aqui eu gostei da letra C, cozimento de alimentos e aumento da ingestão proteica. Quando a gente domina o fogo e a gente consegue usar o fogo para cozinhar nossos alimentos, isso aumenta a quantidade de de produtos alimentares que nós poderíamos ingerir no dia a dia. Isso acaba por enriquecer a nossa dieta. A gente poderia agora consumir, por exemplo, proteínas, tanto vegetais quanto animais, que são de mais difícil acesso em termos de dificuldade de mastigação, né, e até mesmo de digestão. Uma vez que você cozinha, por exemplo, uma carne de um animal, ou até mesmo um legume, por exemplo, um feijão, o milho, a soja, né, que são frutos, né, duros, secos, que, enfim, difíceis de mastigar. Mas quando você cozinha, eles ficam molinhos e ficam acessíveis, né? Dá pra você comer eles com mais facilidade. Isso enriqueceu nossa dieta. Então, o surgimento da capacidade de cozinhar os alimentos enriqueceu nossa dieta, aumentou a ingestão proteica, tanto animal, proteína animal quanto vegetal, e, portanto, foi vantajoso pra gente. Demonstrando que a relação do homem com o fogo, embora ela tenha ali os aspectos negativos, né? Porque o fogo, se tornar incontrolável, ele pode nos afetar, mas enquanto a gente consegue controlar o fogo e dominar e utilizar ele da forma como nós queremos, ele é um grande amigo, na verdade. Questão 6. No Brasil encontra-se um bioma brasileiro, cujas espécies vegetais e animais possuem algumas adaptações morfofisiológicas e ou comportamentais ao fogo. Aqui todo mundo pensou em cerrado, né? Ok. Embora o cerrado possua essas características, estudos apontam que o aumento da periodicidade e intensidade do fogo podem sim gerar alterações na biodiversidade desse bioma. Uma característica das plantas do cerrado que aumenta sua resistência ao fogo é a letra D, periderme espessa. Então pensa aí num arbusto do cerrado, pensa no tronco dele, tem uma casca super grossa. A função dessa casca grossa do tronco daquele arbusto do cerrado é proteger a parte sensível do tronco, que são os vasos condutores. O floema, né, o xilema, especialmente o floema, que é externo. O floema, que é externo ao xilema, e esses vasos são super sensíveis. Então essa casca grossa, essa periderme grossa, espessa, né, protege essa parte sensível do tronco do fogo.
A letra A falou de cutícula espessa, e cutícula, vamos lembrar aqui que é crescimento primário, né? A periderme é crescimento secundário. E a gente pensaria aqui na cutícula em relação às folhas, mas eu não acho que a cutícula seria realmente, teria um poder tão grande de proteger contra o fogo. Ela protege de repente ali contra outros fatores, enfim, ressecamento e tudo mais, mas contra o fogo eu acho que não seria tão competente assim para proteger, por exemplo, um órgão primário ou uma folha do fogo. Texto para as questões 7 a 8. No filme A Substância, Elizabeth Sparkle, que é a Demi Moore, a atriz nessa aqui da esquerda, é uma celebridade em declínio, que enfrenta uma reviravolta inesperada ao ser demitida de seu programa fitness na televisão. Ok, então aqui temos aqui a Demi Moore aqui do lado, aqui na direita. Margaret Qualley, fonte Portal Subtrack. Bom, desesperada por um novo começo, ela decide experimentar uma droga do mercado clandestino, ótima ideia, né? Que promete replicar suas células. Olha que interessante, replicar células. Criando temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma. Interessante que essa versão mais jovem e aprimorada também é mais branca e mais loira que ela. Ou seja, essa droga ia fazer um sucesso em Hollywood, uma droga que te deixa mais jovem, mais branca e mais loira. A atriz agora se vê dividida entre as duas versões, né? A mais jovem, que devem coexistir enquanto navegam pelos desafios da fama e da identidade, fonte Portal Terra. Dito isso, lembrem que o texto falou ali sobre aquele drama de envelhecimento e rejuvenescimento. Questão 7. Linus Pauling, todo mundo conhece, foi um cientista que trouxe inúmeras contribuições para a química, ganhou vários prêmios Nobel. No entanto, ele também ficou conhecido pela defesa do uso de grandes doses de vitamina C, ácido ascórbico, né, na cura de resfriados e gripes. Essa relação não tem muita comprovação científica, mas sabe-se, né, enfim, que por outro lado, a manutenção de níveis normais dessa vitamina pode de fato evitar o envelhecimento precoce. A propriedade dessa vitamina relacionada a essa função seria, no caso da vitamina C, ela é uma vitamina antioxidante, ela tem ação antioxidante, portanto, letra C, ação redutora. Diferente da letra D, que falou de reação oxidante, que é o contrário, tá? O ácido ascórbico, vitamina C, tem ação uma das que tem ação antioxidante, portanto, redutora. E eu estou usando aqui redutor como sinônimo de antioxidante, mas acho que essa relação não é muito precisa, então consultem um professor de química para saber exatamente onde é que começa um e termina o outro, mas muitos antioxidantes são redutores também, só não sei se você pode colocar realmente como se um fosse sinônimo do outro. O que eu sei é que não dá para dizer que a vitamina C é oxidante, ok? Então, letra C, redutora. Além disso, a vitamina C ela é hidrossolúvel, então a letra B não poderia ser o caso, porque ela não é lipossolúvel, ela é hidrossolúvel. Agora, o fato dela ser hidrossolúvel, eu não vejo relação disso com a questão dela com o envelhecimento precoce, né? Isso aqui seria mais um fator, um resultado dessa função dela antioxidante. Questão 8. A telomerase é uma enzima descoberta por Elizabeth Blackburn e Carol Greider. E são essas duas tias aqui, que para quem nunca viu, né? E é interessante, assim, mencionar, né, o nome das mulheres participando da ciência, porque a ciência, durante séculos, foi tida como uma atividade para homens, né? Dominada por homens. Mas sempre tinha ali mulheres fazendo também coisas importantes na ciência, mas os grandes prêmios, os prêmios Nobel, né, sempre eram para os homens. Isso acabou criando, durante muito tempo, um estigma de que a ciência era um local, uma atividade masculina. Mas vale lembrar que uma das maiores vencedoras de prêmio Nobel da história, a Marie Curie, uma mulher, né? E essas duas tias aqui também ganharam o prêmio Nobel por essa pesquisa com o envelhecimento. E isso é interessante de mostrar, para mostrar também para as meninas que estão agora aí na escola, né, eventualmente indo para a faculdade, para elas saberem que a ciência também é um local para elas, que elas também podem participar da ciência, tem lugar para elas e elas podem também fazer coisas importantes, inclusive tendo reconhecimento eventualmente com uma pesquisa que venha trazer uma novidade, né, uma coisa, um avanço para a humanidade. Agora, para verem como a ciência é, né, essa descoberta delas foi feita em 85, 1985. E olha quando que elas foram ganhar o prêmio Nobel, recentemente, né? Ou seja, bota aí uns 30 anos de história, porque tudo tem que ser testado na ciência, né? Tem que ser testado, tem que ser confirmado, sabe? Para você eventualmente dizer, ok, isso aqui realmente foi uma coisa importante. As pesquisas todas realmente estão levando nessa direção, portanto, realmente a gente pode dizer que isso aqui é um achado digno de um prêmio. Foi uma coisa revolucionária e foi algo que realmente se consolidou na ciência como uma verdade. Isso leva tempo, né? Tempo, trabalho, esforço. Bom, basicamente o que elas fizeram aqui foi o seguinte. Falando de telomerase, essa enzima tem a função de adicionar sequências específicas e repetitivas de DNA à extremidade 3' dos cromossomos, onde se encontra o telômero. Estudos sugerem que ela pode ser a substância do mundo real, aquela droga lá do filme, né? Enfim, que rejuvenesce, podendo reverter o processo de senescência. Senescência é envelhecimento, né? Celular e a atrofia dos tecidos quando sua síntese é promovida de forma artificial. O uso dessa enzima na busca pela juventude é visto com receio devido à sua elevada atividade em células tumorais cancerosas. As células de tumores, células cancerosas, elas têm um problema, elas não querem morrer. Elas querem se manter sempre jovens. Então elas têm essa atividade da telomerase super
intensificada, o que mantém essas células tecnicamente, um pouco exagero talvez, mas tecnicamente imortais. Uma vez que os telômeros delas não se desgastam e não diminuem, tecnicamente elas se mantêm jovens por muito tempo. Percebeu-se que a diminuição dos telômeros é um dos fatores que leva à senescência celular, portanto, ao envelhecimento e eventualmente morte de uma célula. Como as células cancerosas elas não diminuem o tamanho do telômero delas, dos telômeros delas, elas se mantêm jovens por muito tempo, ativas, e o tumor vai crescendo, elas vão se multiplicando, né, se duplicando com muita velocidade, como é tradicional, né, típico de células cancerosas, e o tumor vai crescendo, 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 aquelas células nunca morrem, enfim. E eis aí o problema. Agora, imagina você utilizar, então, você ativar essa ação da telomerase em diversos tecidos do seu corpo. Dá pra imaginar o problema que isso poderia causar? Basicamente, você poderia estar ali abrindo espaço para o surgimento de tumores em praticamente todos os seus tecidos. E provavelmente o tecido que seria o maior alvo de um potencial tratamento, né, nesse sentido, seria o tecido epitelial. A gente sabe que a pele, né, é um alvo constante de tratamentos cosméticos, procedimentos cirúrgicos para tentar esticar a pele, né? Que ao mesmo tempo é um tecido, um órgão, na verdade, né? A pele é um órgão, o tecido epitelial, mas a pele é um órgão muito vulnerável ao surgimento de câncer, o câncer de pele, né? Então, assim, um órgão sensível a esse tipo de coisa e você mexer nisso seria meio que você seria um risco muito grande. Texto para as questões 9 a 11. Em estudo recente publicado na revista Nature, foi identificado que a espécie humana possui diferentes populações de mitocôndrias. Interessante isso, né? Criadas mediante diferentes demandas de ATP pela célula. Muito legal. Enquanto a maior parte das mitocôndrias atua na fosforilação oxidativa, oxidando intermediários do ciclo do ácido tricarboxílico, parte das mitocôndrias apresenta características recém-descobertas. Lembrando aqui que ciclo do ácido tricarboxílico, ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs são nomes diferentes para o mesmo processo, ok? Então, parte das mitocôndrias apresenta características recém-descobertas, perdendo as cristas mitocondriais. Qual a importância das cristas? E alguns dos seus componentes. E passando a atuar na síntese redutora de aminoácido como a prolina. Fonte Nature. Uma boa fonte. Basicamente, ao perder as cristas, né, ao abrir mão das cristas, essas mitocôndrias estão abrindo mão da própria função de fosforilação oxidativa, da cadeia transportadora de elétrons. Lembrando que não são todas, né? Algumas populações de mitocôndrias se engajaram, né, nessa via. Enfim, questão 9. Com a perda das cristas mitocondriais redutoras, apresentam. Não. Com a perda das cristas Com a perda das cristas, mitocôndrias redutoras apresentam a diminuição da atividade de uma importante enzima respiratória. Essa enzima é obviamente, a ATP sintase, letra E. Lembre que lá na membrana interna da mitocôndria vai estar lá todo o aparato, né, da fosforilação oxidativa, os complexos, né, onde os elétrons vão saltando de um para o outro, eventualmente culminando ali na criação de um gradiente de prótons no espaço intermembrana, e esses prótons passando pela ATP sintase para produzir ATP, que é a nossa molécula energética, a nossa moeda energética. Lembrando que essas mitocôndrias, então, elas abriram mão de atuarem no processo, né, de produção de ATP para focar nessa coisa da síntese de aminoácidos, como por exemplo a prolina. Eu vou depois tentar pegar um link para o artigo que fala sobre isso para ver, botar na descrição aí para ver sobre por que isso é importante, né? Para ver uma discussão sobre isso. Provavelmente vai ser uma discussão bem densa, então assim, é para quem quiser ler mesmo, mas eu vou tentar colocar um link aí na descrição. Eu mesmo estou curioso para saber o que é. Só que agora, para manter o vídeo assim mais objetivo, eu não vou entrar nisso não. Qualquer coisa na próxima fase, se eu achar muito interessante, eu trago, a gente rever. Questão 10. A mitocôndria é uma das poucas organelas conhecidas que apresentam DNA próprio, ou seja, um DNA extranuclear. Nesse sentido, a sequência do DNA mitocondrial de um indivíduo deve apresentar maior similaridade com o DNA presente nas mitocôndrias, lembrando que as mitocôndrias são transmitidas, geração a geração, pela linhagem materna. Portanto, aqui, letra B, avó materna. Um duplo feminino aqui. Duplo feminino é importante. Por exemplo, avô materno não conta porque tem um avô aqui. Irmão, não conta. Irmã do pai. Pai já tiraria, não conta. Avó, beleza. Paterna, não. Paterno não rola. Pai não passa nada em termos de organelas de mitocôndrias, por exemplo, pro filho. O ovócito, que é o gameta que vai estar lá com as mitocôndrias. E que, portanto, o embrião vai se desenvolver a partir daquele ovócito, com apenas o material genético do espermatozoide, mas todas as organelas vão vir do ovócito, portanto, da linhagem materna. A mãe passa para o filho e para a filha, mas quem vai passar para o neto é apenas a filha. Questão 11. O ciclo do ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, é um processo mitocondrial aeróbico. A dependência do gás oxigênio para a ocorrência dessa etapa da respiração é explicada pela... Lembrando que o oxigênio ele é o aceptor final dos elétrons
na cadeia transportadora de elétrons, certo? Isso vai ter a ver com o quê? Com a dependência da reoxidação dos NADH e FADH, ok? Na fosforilação oxidativa, para que os NADs e FADs voltem lá para o ciclo de Krebs e continuem sua função de mensageiros, né, de transportadores desses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Se você não reoxidar esses NADHs e FADHs, certo? Essa função seria comprometida, seria prejudicada, e o próprio metabolismo energético seria prejudicado nesse sentido. Então vejam aí a importância da perfeita articulação entre esses processos, né? Esses NADHs e FADHs que são produzidos lá no Krebs vão para a cadeia transportadora de elétrons, né? Entregam o elétron lá, são oxidados, viram NAD e FAD+, e eventualmente voltam para o Krebs para poder serem reduzidos novamente. Agora, se algo, digamos assim, caso haja, né, uma necessidade, existem inclusive outras fontes de NADH e FADH, citossólico, que são aquelas lançadeiras, né, que é uma coisa bem complicada, mas eu deixo a recomendação aí para quem quiser estudar, né, já falamos sobre isso em vídeos anteriores, em alguma edição anterior, as lançadeiras que fazem esse processo de transporte desses NADHs e FADHs como um suplemento, de repente, assim, um suplemento, um adicional, caso haja ali falta, né, no interior da mitocôndria. Então acho que essa questão ela foi bem legal porque ela abre a porta, né, ela estimula o estudo dessas minúcias do metabolismo aeróbico, do metabolismo energético da célula, especialmente no que diz respeito à oxidação e redução dos NADs e FADs, né, e a atuação dessas moléculas como os transportadores de elétrons nesse processo. A B falou aqui de participação direta do oxigênio na oxidação do ácido cítrico, não é o caso. O oxigênio ele vai ser o aceptor do elétron lá na CTE, na cadeia transportadora de elétrons, lá, enfim, numa etapa posterior. Não é no ciclo de Krebs. A C falou sobre a produção de ATP só ocorrer na presença de oxigênio, o que não é o caso. Existem vias anaeróbias de produção de oxigênio, a glicólise é uma delas. Tem também respirações anaeróbias, todo mundo sabe disso. Texto para as questões 12 a 14. Tomás exige DNA e põe fim à farra de Isis, em mania de você direito meu. É coisa de novela isso aqui, né? Nos próximos capítulos da telenovela Mania de Você, o passado de Isis será exposto e a loira fica na mira de Berta. Quem é Berta? A empresária descobre que o tipo sanguíneo de Tomás é B, ok. Ah, entendi, ok. Tipos sanguíneos. A paternidade, né? Vamos lá. Enquanto que o de Isis, sua mãe, a qual o passado será exposto, né? E de Henrique, seu pai. Pai de quem? É o tipo O. No caso, Henrique é pai de Tomás, é isso? Já tô perdido aqui. Então, o rapaz não pode ser filho do falecido. Quem morreu? Henrique? Ok. Tomás Paulo Mendes vai bater de frente com Isis, Mariana Ximenes, em mania de você, e não permitirá que a mãe enrole Berta. Berta. Ok. Aquela que tá na mira. Ok. Vamos ver aqui. Eliane Giardini. A milionária vai querer fazer um exame de DNA no neto depois de descobrir que o tipo de sangue dele é incompatível com o dos pais. Olha. Mas a loira inventará que ele pode ter sido trocado na maternidade. A loira é a Isis, né? Bom, o rapaz colocará um basta na situação. Eu quero saber se sou mesmo seu filho. É um direito meu. Mãe, exigirá. Então temos aqui uma foto de Tomás e a loira, suponho. Fonte Portal UOL. Embora a princípio um casal com tipagem sanguínea O não possa ter um filho com sangue tipo B, fenótipo bombaim, legal. Uma questão legal, hein? Poderia ser uma explicação para essa eventual situação. O tipo bombaim é determinado por genótipo recessivo Hzinho, que impede a ligação dos antígenos A e B na superfície das hemácias, gerando um fenótipo, o famoso falso O. Portal UOL. E por que eu tô falando tanto das fontes das questões que eles estão usando? Porque eu sinto que houve aqui uma tendência por parte dos elaboradores das questões de trazer temas contemporâneos, né, temas da atualidade, da cultura do momento. Então, coisas que estão passando na TV, coisas que estão saindo, né, nos portais, nos periódicos, até mesmo de fofoca, né? Esse portal UOL é um portal de fofoca. Na tentativa de repente se aproximar, né, daquilo que está no dia a dia dos jovens que estão fazendo ali a prova. Eu acho que é um esforço interessante, né, de modernizar a linguagem. Eu não acho que o público que faz prova de Olimpíada Científica perde tempo lendo portal de fofoca, mas talvez assista a novela, ou de repente vê a mãe conversando com alguém sobre a novela, né, porque também estão estudando muito, né, para as provas, talvez não tenham tempo para assistir novela. Mas acho que é um esforço interessante de modernizar a linguagem da prova. Mas a minha principal crítica é, eu não sei se o público de Olimpíada Científica é um público que consome fofoca e novela, talvez modernizar a linguagem utilizando fontes científicas, certo? Tem muitos sites, muitos blogs, canais, aplicativos com uma linguagem jovem
e que fala de temas científicos que são diretamente do interesse de quem está participando dessa prova, sem precisar ficar recorrendo assim a coisas muito populares. E aqui eu tô usando populares não no sentido assim de muito famosos, mas populares no sentido de acessíveis a um público mais menos rigoroso em termos críticos, né? Claro, porque aqui eles pegaram uma novela da Globo, né, que é uma novela certamente que tem um público amplo, conseguiram derivar dessa fofoca, dessa notícia aqui, desse portal de fofoca, um tema legal pra uma questão, que é o fenótipo bombainho, o falso O. E nesse sentido eu acho que fizeram um bom trabalho. E talvez eu, um não consumidor de novela e de fofoca, esteja subestimando o poder da novela e da fofoca na população adolescente, enfim. Eu tô tão distanciado desse meio que talvez pra mim eu esteja subestimando, né, o poder disso na juventude. Então eu deixo aqui a minha crítica pontual, reconhecendo que a pessoa que fez um bom trabalho, selecionou um tema interessante, pegou ali um produto, né, da arte e da cultura contemporânea e utilizou de uma forma muito bem articulada, muito bem feita. E dá pra dizer o mesmo aqui dessa notícia que teve da Demi Moore, né? Fizeram aqui também umas questões bem interessantes, né? Pegaram um tema, um filme que provavelmente tá aí na Netflix, não sei, né? O pessoal deve ter assistido, deve ter sido bom. Agora, também é importante que eles reservaram aqui um espaço para colocar uma notícia de uma revista científica importante, a Nature. Ótimo, isso aqui eu deixo um elogio. Muito bom, isso aqui foi muito legal. Mantiveram um espaço na prova, né? Pra colocar uma notícia séria, um tema sério, que inclusive eu vou até correr atrás desse artigo pra ver, né? Pra colocar um link na descrição, porque eu acho que isso agrega muito mais pro público, né? Científico, interessado em ciência. E com relação a essa notícia aqui desse portal, que é um portal politizado, né, que tem uma vertente política, qual que é o problema? Hoje no Brasil nós estamos, 2025, nós estamos num governo de esquerda. Eles utilizaram um portal que tem uma tendência, uma orientação à esquerda, portanto não tem aqui uma imparcialidade, né? E qual que é o risco disso? Eventualmente, para quem gosta da esquerda, né, eventualmente pode ser que o Brasil vire um governo de direita. E aí pode ser que pessoas no futuro que vão fazer a prova vão pegar também notícias de sites e portais de direita. Percebe que isso sempre cria um clima de tensão? Especialmente num ambiente tão polarizado como é a política atual no Brasil? Por isso que eu disse que assim, você pegar uma notícia de um portal, de uma agência científica, certo? Ou até mesmo de um site de uma agência do governo, um Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, o que a Embrapa publica, o que o Ministério do Meio Ambiente publica, transcendem o governo atual. Ainda que a gente reconheça que existe uma influência direta do governo no Ministério do Ambiente, por exemplo, mas a gente sempre pensa assim que o que foi publicado, o que foi produzido, transcende o governo atual. Então acabam sendo fontes assim mais. Você consegue dialogar, né, de maneira menos polarizada com elas. E a minha principal preocupação é que a prova não vire um local, um palanque, ou uma espécie de um ambiente de divulgação, de promoção de ideias políticas específicas. Porque eu não acho que esse é o motivo principal da OBB. Então, nesse sentido, a seleção das fontes, né, de onde você vai trazer, tem que ter sempre essa cautela e esse cuidado. Isso é a minha opinião, tá? A minha visão. Ah, quando a gente entra pro ramo da política, a coisa fica bem mais espinhosa. É diferente você pegar uma novela da emissora A ou da B, que é uma coisa mais, né, enfim, subjetiva, e você falar sobre orientação política. Dito isso, questão 12. Com base nos tipos sanguíneos apresentados no texto acima, Tomás poderia ser filho de Isis, a loira, e Henrique, o falecido, caso ocorressem as seguintes combinações dos tipos sanguíneos. Aqui a gente vai pensar que um deles teria que ser falso O, ok? E o outro não poderia ser falso O. Por quê? Porque o moleque é B. Ele é tipo B, né? Então, assim, se ambos fossem tipo O, ele só poderia ser tipo O. E se ambos fossem fenótipo Bombaim, falso O, ele também seria O, porque ele seria também um falso O. Então, um dos pais teria que ser normal, e o outro Bombaim, que daria pra ele o alelo B. Nesse sentido, a letra B falou que a mãe seria tipo O, e o pai, falso O, e o filho tipo B, ok, daria pra explicar assim, porque ele pegou o alelo pra B do pai, certo? O pai era então o homozigoto recessivo para esse H. Ele pegou então um alelo recessivo para H, o filho, né? Mas a mãe era normal, então passou para ele o Hzão e passou o alelo pro O. Como ele pegou o B do pai, ele ficou B, heterozigoto, e heterozigoto também para o H. Manifestou o fenótipo B, normal. Qualquer outra alternativa ia em algum momento contradizer isso. Por exemplo, aqui ambos os pais foram falso O. Ele também seria falso O. Ele até ter o alelo B, mas ele não iria expressar, não iria manifestar no fenótipo. Aí você falou que a mãe era falso O, e o pai também, e o filho também, mas se ele é falso O, então ele não seria B, né? Ele seria falso O. Ele iria aparecer como O. A mãe tipo O, nesse caso que ele poderia ser, por exemplo, a C, tá? Ele poderia ser Bombaim, mas ele só saberia que ele é tipo B se ele fizesse um exame genético, né, pra saber ali sobre a relação do gene, do alelo. Mas o fenótipo seria falso O.
D, mãe tipo O e pai tipo O, então ele seria tipo O, não seria tipo B, certo? E a E é a mesma coisa. Aqui no caso da E, ele até poderia ter surgido Bombaim, mas ele iria ter o fenótipo Bombaim, no caso. Ele não seria B. Mesma coisa. E nesse caso aqui, nenhum dos dois pais tinha o alelo B pra passar pra ele, então também não rolava. Então eu esbocei aqui um cruzamento do que eu suponho seria realmente os genótipos dos pais. A mãe, O, normal pra H, e o pai, B. Coloquei aquele como sendo homozigoto, e o homozigoto recessivo para o H. Repara que o filho foi tipo B, toda a prole seria B, heterozigota, e heterozigoto para H, portanto expressaria no fenótipo o alelo B, seria sangue tipo B. Então, embora o fenótipo desse pai aqui seja O, porque é falso O, né, mas ele poderia ter um filho sim, tipo B, porque ele é B. Questão 13. Considerando somente o gene determinante do sistema ABO, então, alelo A, B ou O, né, a probabilidade de um casal tipo O, onde ambos, o pai e a mãe, são O, de verdade, não, desconsiderando aqui a possibilidade de fenótipo Bombaim, a probabilidade desse casal O ter um filho do sexo masculino e tipo sanguíneo B é de, obviamente, 0%, tá? Porque não dá, nenhum dos dois teria o alelo B para passar para ele. Então, 0%. Interessante que a questão até coloca aqui, ó, um filho do sexo masculino, né? E, enfim, isso pode ter distraído algumas pessoas, né, participantes, de pensar que teria que fazer algum cálculo aqui. A probabilidade de você ter um filho do sexo masculino é meio. Mas a probabilidade desse casal ter um filho tipo B é zero. Então, 0 vezes meio é zero. Daria 0% de qualquer forma. Questão 14. Essa questão aqui eu achei ela mal redigida, mas pode ser um problema meu, um problema de interpretação minha. A função desempenhada pelas células sanguíneas que estão diretamente relacionadas com a existência dos diferentes tipos sanguíneos nos sistemas ABO e RH. Aqui eles estão falando de hemácias, né? Portanto, seria transporte de oxigênio. A questão aqui, como eu disse, isso pode ser um problema de interpretação minha, tá? Mas é porque a gente sabe também a tipagem sanguínea dela envolve os antígenos, que estão presentes nas hemácias, né? Na superfície das hemácias, mas também envolvem anticorpos, as imunoglobulinas. Você tem então o antígeno A e tem a imunoglobulina anti-A. Tem o B e tem a imunoglobulina anti-B. E quem produz imunoglobulinas são os linfócitos, né? E tinha uma opção aqui, produção de imunoglobulinas. Foi um distrator aqui que pode ter levado algumas pessoas a, enfim, tropeçarem. Lendo com atenção, fica bem claro que eles estão falando aqui de hemácias, mas eu pensei assim, em alternativas de como esse comando poderia ter sido redigido, que de repente ficaria mais claro o que está sendo proposto ali, o que está sendo solicitado. Daí eu fui lá no chat GPT e pedi para ele reescrever aquele comando de maneira que ficasse mais, enfim, correto, sabe, mais claro. Ele me deu várias opções e eu gostei dessa aqui, ó. Os diferentes tipos sanguíneos dos sistemas ABO e RH são determinados por estruturas presentes na membrana de certas células sanguíneas. Viu que aqui ele fez um recorte, né? Certas células sanguíneas. Qual a principal função desempenhada por essas células? Ficou muito mais claro o que está sendo solicitado aqui, na minha opinião. Enfim. E abria muito menos espaço para interpretações secundárias, né, que poderiam levar àquela confusão lá com as imunoglobulinas. Texto para as questões 15 e 16. Coqueluche, por que o Brasil está vivendo um aumento de casos? Rapidamente aqui, a coqueluche é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Bordetella pertussis, que afeta o trato respiratório. Nos últimos anos, os órgãos de saúde têm observado um aumento significativo no número de casos, né? Fonte Drauzio Varela, uma boa fonte, na verdade, eu gosto do Drauzio Varela. Pois bem, Bordetella pertussis é uma importante bactéria gram-negativa. Lembrem aí da diferença de gram-positiva e gram-negativa. É importante sempre manter isso fresco na memória, né? Assim, para que um antibiótico seja eficiente para patógenos como esse, é necessário avaliar sua eficácia quanto à capacidade desse patógeno de atravessar a membrana externa. Lembrem aí da constituição da membrana e da parede das bactérias gram-positiva e gram-negativa. As gram-positivas têm essa grossa parede aqui de peptidoglicano. As gram-negativas têm uma parede de peptidoglicano fina, intermediária, ou seja, no meio de uma membrana externa, uma membrana interna e uma membrana externa. Essas duas membranas fizeram tipo um sanduíche naquela parede fina de peptidoglicano. Nessa membrana externa, nós temos ainda ali uma camada de lipopolissacarídeos, né, que é típica. Então, num primeiro momento, a gente querer saber se aquele antibiótico, né, se aquele fármaco, seria competente em atravessar essa membrana externa, em primeiro lugar, para depois chegar na parede de peptidoglicano, que por ser uma parede fina talvez não fosse tão desafiadora assim, né? Eventualmente chegando na parede interna e etc. Se ele for competente para atravessar a membrana externa, a gente assume que ele também seria competente para atravessar a externa. E como a parede de peptidoglicano é mais fina, talvez ela não fosse tão desafiadora assim. Mas, para além de tudo isso, num primeiro momento a gente teria que saber se ele é capaz de atravessar essa primeira membrana aqui, que é a membrana externa. Portanto, esse seria o nosso primeiro ponto de checagem. E se fosse numa gram positiva, a gente ia ter que saber se ele é capaz de
atravessar essa grossa camada de peptidoglicano. Aí seria um outro desafio. A B e a C falaram de capsídeo e envelope, que são estruturas virais, né? A D falou sobre inibição da reprodução da célula. Mas como que ele iria fazer isso se ele nem foi competente em primeiro lugar em atravessar aquela membrana externa, certo? E o mesmo serve para a letra E. Como é que ele iria inibir a ação de ribossomos se ele nem sequer foi capaz de passar pela membrana, pelas membranas e pelas paredes? Inibir reprodução e inibir a ação de ribossomos são mecanismos de ação de antibióticos, mas para isso eles precisam antes atravessar membrana e parede, certo? Questão 16. Uma outra doença causada por agente etiológico pertencente à mesma categoria do agente etiológico da coqueluche, que é uma bactéria, seria então, letra E, febre maculosa. Especificamente aqui, bactérias do gênero Rickettsia, transmitida por picada de carrapato, ok? Mas o agente etiológico é a bactéria, não o carrapato. O carrapato transmite. Então temos aqui Rickettsia e Rickettsia parkeri, enfim, parkeri. Vou colocar um link para essa página aqui para quem quiser saber mais sobre febre maculosa. Texto para as questões 17 a 19. Mercúrio é um inibidor não competitivo, olha que interessante, inibição não competitiva da enzima colina oxidase, que possui importante papel na neurotransmissão. E aqui eu já assumo que eles vão falar sobre biomagnificação, né? Dessa forma, o uso do mercúrio no garimpo, contaminação dos corpos hídricos, é um agente de risco à fauna local. Acho que tinha uma crase aqui, né? Bem como as populações, também tinha crase, ribeirinhas que consomem de forma contínua a fauna desses rios. Então, aqui a gente está pensando sim num processo aqui de biomagnificação. E quem é que vai ser o mais afetado nisso, né? Tá aqui, ó, em 2023, indígenas e Yanomami sofreram graves consequências dessa contaminação aliada à subnutrição. Bom, o consumo de peixes e outros animais. Questão 17, né? O consumo de peixes e outros animais contaminados é importante fonte de contaminação. Ok. Abaixo são listadas algumas espécies da fauna dulcícola, água doce, rios, amazônica, bem como seus hábitos alimentares. Dentre elas, a que apresenta a espécie cujo consumo continuado causará maior risco à população humana, ao ser humano, seria então se o ser humano comesse um peixe que consome. Um peixe que estivesse ali no maior nível trófico naquele ambiente. Então, a letra B falou de pirará ou pirara que se alimenta de peixes de diversos portes, incluindo piranhas. Então, indicando que esse pirara aqui ele é um predador de nível trófico ali, talvez consumidor secundário, né, terciário, inclusive. Possivelmente ocupando, inclusive, a posição de predador de topo ali naquele local. A gente sabe muito bem como é que é a piranha, né? E esse bicho, esse cara aqui come piranha. Então, assim, ele certamente ele é um consumidor terciário ou um consumidor quaternário ali de topo de cadeia naquele local. Então, ele seria o que estaria acumulando, pensando no conceito agora de biomagnificação, ele seria o cara que estaria na posição trófica, que estaria acumulando ali, dentre os peixes analisados, a maior quantidade desse mercúrio. Então, o ser humano, ao comer esse peixe, estaria obtendo já uma carne do peixe já com bastante mercúrio acumulado. E nesse momento o ser humano passa a ser o predador de topo ali, o que está no maior nível trófico, portanto o ser humano seria o mais prejudicado. Dentre as opções aqui, a melhor para o ser humano seria o cascudo, que se alimenta de algas e limo, né? Consumidor primário. Questão 18. Outra importante fonte de contaminação dos corpos hídricos é o glifosato, absorvido pelas folhas das plantas daninhas, transportado até as raízes de outras plantas. Enfim, então assim, sendo transmitido, né, de planta a planta. Esse glifosato inibe a enzima 5-enolpiruvilquimato. Caramba, enolpiruvilquimato. Esse é um nome legal para botar no filho, né? Esta enzima é essencial para a síntese de aminoácidos aromáticos, como a fenilalanina e a tirosina e o triptofano. A seguir vai ter um gráfico que demonstra a estatura de plantas de trigo em cada período controle ou com convivência com plantas daninhas. E a lógica seria que nós teríamos que combater essas plantas daninhas porque elas são plantas daninhas e estariam ali de alguma maneira competindo com o trigo. Será que esse é o caso? Quando a gente olha aqui o gráfico, nós temos aqui o eixo vertical estatura e o eixo horizontal período em dias. A gente nota que ao longo de 42 dias, o milho em convivência com a erva daninha é a coluna escura e o milho sozinho é a coluna clara. Repara que a coluna onde o milho está convivendo com a erva daninha em nenhum momento teve prejuízo, comparando com a coluna clara, né, que é o controle. Ou seja, a presença da erva daninha não causou nenhum prejuízo em termos de estatura no trigo. E em alguns casos, por exemplo, 21 dias e 42 dias, o trigo em convivência com a erva daninha, inclusive, teve um crescimento maior do que o controle. Ou seja, a presença dessa erva daninha aparentemente não está causando nenhum prejuízo ao trigo. Portanto, não seria talvez razoável você gastar dinheiro com um herbicida, um glifosato, né, tóxico, prejudicial para o meio ambiente, para combater essa erva daninha que não está causando nenhum prejuízo para o trigo.
Vou tentar achar esse artigo aqui para colocar na descrição, um link para ele. Lá deve ter uma conclusão sobre isso, né? Bom, plantas daninhas são potenciais competidores interespecíficos com plantas cultivadas. A análise do estudo representado no gráfico demonstra que, no caso do trigo, o uso do glifosato se mostra, letra D, desnecessário, uma vez que a convivência com as ervas daninhas não afetou a produtividade do trigo no período estudado. Então, assim, dentro desse período aqui, né, não houve prejuízo para o trigo pela presença da erva daninha. Então, não vale a pena gastar dinheiro para combater essa erva daninha. Questão 19. A acetilcolina derivada da colina é um importante neurotransmissor dos neurônios colinérgicos, né? E está presente no sistema nervoso autônomo e somático. Certíssimo. Sua degradação é catalisada pela enzima acetilcolinesterase, que pode ser inibida pela ação de organofosforados, inseticidas que podem causar intoxicações em mamíferos, inibindo aquela enzima, que degrada, né, a colina. Uma modificação fisiológica que poderia estar associada com a intoxicação por organofosforados seria, então, letra C, aumento do peristaltismo intestinal. Isso aqui não é simples, vamos pegar aqui caso a caso e vamos ver o que está acontecendo. Então a gente tem aqui a colina, o neurotransmissor acetilcolina, que é degradado pela ação da acetilcolinesterase. Isso é importante? Sim, porque senão esse neurotransmissor vai ficar indefinidamente ali na fenda sináptica, né, e os efeitos dele não vão parar. Né? Ele tem que ir lá na fenda sináptica, atuar, eventualmente ser degradado para que aquele estímulo cesse. Esses organofosforados, ao inibirem a ação da enzima, eles fazem com que o efeito desse neurotransmissor se prolongue mais do que o necessário. Então agora vamos ver o que a acetilcolina faz no sistema nervoso central, né? Quais são as aplicações, as funções dela, no que ela atua, para ver no que a não degradação dessa acetilcolina levaria ao aumento desse determinado processo. Então vamos, como de costume, abrir o capítulo 15 do BER, Controle Químico do Encéfalo e do Comportamento. Temos aqui a divisão simpática e parasimpática do sistema nervoso autônomo. Reparem que temos aqui embaixo neurônios em verdinho noradrenérgicos, noradrenalina, e o laranja, né, meio laranja, os colinérgicos, que são aqueles que interessam pra gente para aquela discussão lá. Repara que no sistema nervoso, divisão simpática, autônomo, divisão simpática, ele tem os neurônios pré-ganglionares colinérgicos e os pós-ganglionares noradrenérgicos. Enquanto que na divisão parasimpática, todos eles são colinérgicos. Então vamos focar aqui na divisão parasimpática para ver o que está acontecendo aqui. A ação prolongada da acetilcolina levaria à aceleração do ritmo cardíaco? O que ela faz com o ritmo cardíaco? Tá aqui, ó. Divisão parasimpática, neurônios colinérgicos, diminuem o batimento cardíaco. Portanto, eles levariam, na verdade, a uma diminuição do ritmo cardíaco, certo? B. Vasoconstrição periférica. Olha aqui, ó. Quem leva à constrição de vasos sanguíneos, ok? É a divisão simpática, são os neurônios noradrenérgicos, tá? Aqui a gente pensaria em dilatação dos vasos sanguíneos, na divisão parasimpática dos neurônios colinérgicos. Até diz aqui embaixo que ele dilata os vasos sanguíneos no intestino, enfim. C. Aumento do peristaltismo intestinal. Aqui, a divisão parasimpática, ela estimula a digestão e também estimula o pâncreas a liberar insulina e enzimas digestivas. Então, assim, tudo que envolve estímulo à digestão está acontecendo aqui, né, com os neurônios colinérgicos. Então, fez sentido. Esse estímulo à digestão aqui a gente pode assumir também como sendo um aumento do peristaltismo, que é uma parte importante da digestão mecânica, né? Então, assim, está correta a letra D, dilatação da pupila. Ó, neurônios colinérgicos determinam constrição da pupila. Quem dilata a pupila são os noradrenérgicos, da divisão simpática. E aí falou de hiperglicemia, aumento da glicose no sangue. E aqui a gente viu que a divisão parasimpática, os neurônios colinérgicos, estimulam o pâncreas a liberar insulina. A insulina é um hormônio hipoglicêmico, diminui a glicose no sangue. Portanto, né, aqui ó, a divisão simpática que vai estimular a secreção de adrenalina, né, e noradrenalina, que aumentaria então ali a glicose no sangue, seria hiperglicêmico. Portanto, a letra também estaria errada. Inclusive, a C, quando fala lá de peristaltismo, ó, quando eles falam que dilatam os vasos sanguíneos do intestino, isso pode ser um sinal de que ele está atuando ali, favorecendo o aumento do peristaltismo, né, do movimento muscular, que é um movimento involuntário, né, por isso a divisão autônoma do sistema nervoso. Texto para as questões de 20 a 23. Mulher tortura e filma morte. Tortura e filma a morte de onça parda. IBAMA tenta identificação. Basicamente um crime ambiental, né? A mulher filmou a morte e a tortura de uma onça parda. Ok, uma espécie quase ameaçada, né? Enfim, 20. As análises preliminares feitas pelo IBAMA no vídeo indicam que o caso ocorreu em uma região da Caatinga, devido à observação de características de uma vegetação xerófita. Lembra o que é isso? Uma das características que pode ter sido observada na vegetação pelo IBAMA no vídeo. Então, plantas xerófitas são aquelas que habitam ambientes muito secos, né, com pouquíssima água, então elas têm adaptações para lidarem, né, com essa falta de água no ambiente.
Então, plantas suculentas, por exemplo, cactáceas, bromeliáceas, se você está vendo alguém num vídeo, num ambiente que tem muitas cactáceas e muitas bromeliáceas, você pode ali inferir um ambiente desértico, né, um ambiente com pouco suprimento hídrico. Cactos podem indicar, como eu colocar aqui, a caatinga, que é um ambiente que tem uma vegetação que tem, né, uma presença de cactáceas bem grande, mandacaru. Você também encontra muitas cactáceas e bromeliáceas em restingas, né? Também um ambiente onde a água não é um recurso muito abundante. Por ser próximo da praia, Restinga tem bastante água, mas água salgada, água que não é uma água muito boa, né? Então, se estamos falando de caatinga e vegetação xerófita que tem adaptação para ambientes secos, a gente esperaria que essa vegetação no vídeo provavelmente tinha órgãos com capacidade de acumular água, por exemplo, cactáceas, né? Então, a gente do Ibama viu lá uns cactos, viu que era um ambiente parecido, né, com meio desértico e chutou, ok, caatinga. Questão 21, bem interessante. Onças e outros grandes mamíferos são importantes predadores de topo de ecossistemas. Essas espécies são consideradas espécies-chave, uma vez que elas acabam por diminuir a competição interespecífica entre as presas. Porque ela vai consumir ali, da população de presas presente naquele ambiente, ela vai consumir diversos indivíduos, vai diminuir essas populações, portanto, diminuindo também a competição ah, entre essas populações de presas pelos recursos do ambiente. Então, presa A e B estão disputando o mesmo recurso. Quando a onça vai lá e come indivíduos dessas populações, diminui o número de indivíduos, portanto, diminuindo a competição entre essas populações. Agora, repara que a letra D falou que permitem a realização do potencial biótico das demais espécies do ecossistema. O potencial biótico é a capacidade, né, o potencial de gerar prole, de se reproduzir, potencial reprodutivo. Né? A onça, ao consumir determinada população, ela pode estar ajudando a realização do potencial biótico de quem quer que seja que aquela presa dela consuma. Então, por exemplo, se ela está comendo ali um coelhinho, não sei, e esse coelho come uma plantinha, a onça está indiretamente atuando permitindo, né, aumentando a, a probabilidade de realização do potencial biótico daquela planta que o coelho estava comendo. Então, é uma relação indireta. E não generalizável. Você não pode generalizar isso para todas as demais espécies do ecossistema. Apenas para quem fosse presa, seja vegetal ou animal, daquela presa que a onça está comendo. Questão 22, a onça parda mede 1,50, né? Pesa 53 a 72 quilos. Bom, é um texto longo aqui, né? Enfim, ela tem ali, alguns machos podem pesar muito mais, são crepusculares, né? Habitam, saem mais no período noturno. É, animais solitários, oportunistas, alimentação, predador, então dieta, né? Cadeia alimentar. Generalista, é, diversidade de possíveis presas, é, comida. Então foi um texto que falou sobre tudo, né? Falou sobre a biologia delas, né? Falou sobre de certa forma, os hábitos de vida mesmo, a interação delas com o habitat, a interação delas com as presas delas, né? Hábitos que elas têm ali de, enfim, como é que elas gerenciam as presas, o recurso alimentar. Logo, o texto acima se refere ao conceito de nicho ecológico, que são todas as condições, né, que permitem a existência de determinada espécie num determinado ambiente. É um conceito bem complexo, eu resumo dessa forma. Tudo num ambiente que permite que determinada espécie exista e se estabilize ali. Isso inclui habitat, isso inclui condições abióticas, isso inclui comida, né, recurso alimentar, isso inclui recursos reprodutivos, parceiros reprodutivos, etc. Em alguns casos, espécies simbióticas, né? Questão 23. A partir da última década tem ocorrido um debate, né, sobre a importância de conservação de abelhas e polinizadores em geral. Ok. Fatores que colocam em risco a manutenção da diversidade dessas espécies, fragmentação dos habitats, competição com espécies introduzidas, né, espécies invasoras, exóticas ou invasoras, né, e o uso de pesticidas. Bom, se uma espécie exótica está causando prejuízo a uma espécie nativa, ela já pode ser considerada invasora. Bom, aqui eles fizeram um estudo, né, com as relações ecológicas de abelhas e plantas na Caatinga, e aqui temos aqui uma figura. Diversidade de recursos do ambiente necessários à conservação das abelhas na natureza. Então temos aqui materiais para o ninho, local para nidificação, essências florais, pólen, néctar, óleos florais, material para o ninho, já li. Então tem alguns recursos aqui que qualquer planta poderia oferecer, né? Então material para ninho, resinas, até do ambiente mesmo, né? Areia, barro, água, tricomas. Nidificação, temos aqui árvores, madeira seca, qualquer planta que tivesse ali um tronco com madeira, né? Lenhoso, etc. Algumas abelhas podem até fazer no próprio solo, embora seja mais comum em troncos de árvores mesmo, ou até mesmo às vezes em postes, né? Enfim. Ok. Então, gimnospermas, plantas sem flor nem fruto,
com sementes nuas, certo? Do gênero Podocarpus, podem ser nativas da Caatinga. Essas espécies podem contribuir para a sobrevivência das abelhas com o fornecimento de... Letra A falou de pólen, ok. Néctar não, porque para ter néctar tinha que ter flor. Elas não têm flor. Letra B falou de pólen, essências florais. Essências florais também não pode porque não tem flor. C falou de pólen, óleos florais de novo, não pode. D, essências florais, não. Letra E, locais para nidificação, ok. E material para o ninho, ok. Todas as alternativas trouxeram em algum momento aqui algum elemento floral. Óleo, uma essência, o néctar, né? Então esses não poderiam ser porque gimnospermas não possuem flor nem fruto. Então só sobrou a letra E, local para nidificação. O tronco, os galhos delas poderiam ser ali utilizados pelas abelhas para fazer ali uma colmeia, etc. E não apenas abelhas, mas pensando em polinizadores de maneira geral, formigas, vespas, enfim, algum lepidóptero, né? Poderia também utilizar ali aquele tronco para fazer seu ninho, seu casulo, etc. Tabela para as questões de 24 e 25, temos aqui o código genético. Lembrando que o código genético é degenerado, então diferentes códons podem significar o mesmo aminoácido. Questão 24. Uma bactéria que transcrição, um RNA mensageiro a partir do segmento de fita molde de DNA. 3' importante aqui, né? Fita molde. Essa sequência aqui produzirá uma proteína com a seguinte estrutura primária. Então, partindo dessa fita molde aqui, a gente tem que saber qual que é o RNA mensageiro dela, e a partir desse RNA mensageiro, qual seria então a sequência de os códons que surgiriam, que significariam determinada proteína. E a gente poderia utilizar o código genético aqui para saber isso. Lembrando que alguns códons vão significar, a maioria dos códons vai significar um aminoácido, mas alguns códons vão significar fim. Ou seja, quando chega ali no UAA, por exemplo, UAG, UGA, a tradução para. Esses códons significam fim de tradução. O ribossomo para de traduzir ali. Independente de ter mais coisa para lá. Chegou nesse códon de fim, acabou. Então eu esbocei aqui o que seria essa relação, né, de tradução, de transcrição e tradução. Espero que não tenha errado nenhuma letrinha, porque seria um mico, mas vamos lá. Nosso molde, como estava lá na questão, a partir desse molde é transcrito um RNA mensageiro, começando sempre aqui com a metionina, né, enfim. Eventualmente, então, desse RNA mensageiro sendo traduzido uma proteína. O AUG virou metionina, perfeito. O U viraria uma fenilalanina, como está lá no código genético. Quando chega no UA, é um códon de parada, portanto aqui parou. A tradução à proteína, nessa sequência aqui de peptídeos, foi apenas metionina fenilalanina. Tá ali, ó, o AUG é uma metionina, o U é uma fenilalanina, o AA é um códon de parada. Pois bem, então aqui a gente chegaria na letra B, metionina fenilalanina, só que tem um problema. A questão veio com um erro com duas alternativas B. A, B seria um C aqui onde eu marquei, depois veio o D e depois veio o E. Como teve duas alternativas B, essa questão obviamente teve que ser anulada. Mas a correta seria então a B2, vamos colocar assim. E por fim, questão 25, tivemos menos questões, né? A comparação do DNA, RNA e proteínas de diferentes espécies pode sugerir relações de parentesco, certo? Nesses casos, normalmente encontra-se maior semelhança nas proteínas do que na sequência nucleotídica de seus respectivos genes. Certamente, né? Porque, como a gente acabou de discutir ali, a degeneração do código genético, uma mudança no nucleotídeo não significa mudança de um aminoácido. Você pode ter ali uma mudança no nucleotídeo, né, mudando um códon, mas não mudando o aminoácido que foi traduzido ali na proteína. Então aqui a gente pode dizer que letra E, códons diferentes podem significar, né, codificar o mesmo aminoácido. Degeneração do código genético. Lembrem disso. E com isso ficamos por aqui. O próximo vídeo aqui do canal deve ser um vídeo de FUVEST. O vídeo da segunda fase da UBB, da fase 2A, provavelmente vai demorar muito a sair, por conta das correrias da vida. Mas quando sair a prova e o gabarito, quem quiser colocar no comentário aí perguntar especificamente sobre alguma questão, né, a gente pode discutir as questões. Eu vou demorar a gravar o vídeo, mas quem quiser ir perguntando, questão tal, eu posso dar uma olhada aqui e a gente discute nos comentários aí. Boa sorte para quem passou para a fase 2A. E é isso, nos vemos então no próximo vídeo, até lá.